Tá com milhas e smiles aí, querendo gastar com essa história da recuperação judicial. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos chegando. Vamos lá, vamos entrando. Opa, deixa eu virar isso. Vai ficar parecendo louco. Como vocês estão? Quem é que tá com milhas e smiles, curioso para saber como é que pode começar a se livrar delas de uma forma vantajosa por conta dessa recuperação judicial? E aí, guri? Buenas, pessoal. Ai, que delícia, vai ser um papo muito bom, gente. Nossa live vai durar 30 minutos, então ela vai ser bem objetiva, bem direto ao ponto. Pra gente começar a conversar, me conta quem é que tá com saldo lá na Smiles e tá um pouco preocupado, querendo gastar. Dá um eu aí pra eu saber, pra eu ver. Ou vocês estão totalmente plenos? Vou começar contextualizando um pouco enquanto vocês me respondem isso, combinado? Caso haja alguém morando numa caverna que não tenha visto que Gol está em recuperação judicial, eu vou contar isso pra vocês de uma forma muito breve, porque eu acredito que todo mundo já saiba, tá? Mas vamos lá, notícias boas e notícias ruins dessa situação. A Gol entrou com um pedido de recuperação judicial agora início do ano, e lá nos Estados Unidos esse processo foi aprovado. E ela também já conseguiu na semana passada a aprovação de um financiamento bilionário. Sim, com B. Muita grana para Dona Gol, muita grana para Dona Gol respirar nos próximos meses, tá? Então, assim, primeira coisa que é bastante importante a gente falar é que ela não é a primeira companhia aérea a entrar em recuperação, não é a última, não vai ser a última. E se a gente for olhar só para os últimos anos, quantas entraram e saíram, vocês iam se surpreender. Por exemplo, menos de 2 anos atrás, Latam estava em recuperação judicial, saiu muito mais forte dela. A Avianca Colômbia estava em recuperação judicial alguns anos antes, saiu também. A TAP fica indo para lá e para cá, sai do setor público, vai para o privado, depois volta para o público. Então, assim, companhias aéreas passam por esse tipo de processo de forma bastante frequente. Esse é só mais um sinal do quanto o mundo das milhas tem 2 características importantes. Ele nunca vai acabar. Pode ter certeza, meu sotaque às vezes me pega, pode ter, aí eu me enrolo. Tu pode ter certeza que não vai acabar, porque em muitas companhias aéreas, o programa de fidelidade traz faturamento igual ou superior do que a própria companhia aérea, tá? Então é uma fonte de muito dinheiro para as companhias aéreas, portanto, ele não acaba, ele se modifica. Só que essa parte do se modifica é o ponto que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte: quem não se adapta, fica. Muita gente que entra para traveling, ou principalmente que entra para o nosso sistema de alertas, para a lista de oportunidades, nos chama e diz assim: bah, pessoal, tô cheio de milhas na Smiles, não tá saindo muita oportunidade da Smiles. Exato, porque as companhias aéreas passam por diferentes ciclos de mercado e em cada momento elas oferecem mais ou menos oportunidades vantajosas. Então a gente não pode achar que porque lá 6, 7 anos atrás a Smiles voava muito alto, que para sempre ela vai ser assim. Assim como hoje o Latam. Latam hoje está voando alto, assim, ó, muito mais alto do que qualquer outro programa de fidelidade brasileiro. Mas não dá para achar que ele vai ficar assim para sempre, certo? Então essa inconstância tem que fazer parte do dia a dia de vocês, de entender quando isso vai se modificando. Mas aí, Dani, o que eu faço em relação a essa recuperação judicial? Porque eu tô cagada aqui, eu tô com esse saldo aqui, o que eu faço com isso? Bom, vamos lá, primeira coisa. O fato de Golden trabalho, o fato de eles terem conseguido aprovar esse financiamento bilionário dá um sinal muito importante de que, muito provavelmente, nos próximos meses, nada mude. Isso dá um fôlego financeiro muito forte para a companhia aérea. Então não precisa sair gastando a revelia com qualquer coisa só para liberar o saldo. Meu saldo tá lá, parado. Eu vou continuar fazendo as minhas missões. Essa semana mesmo eu fiz uma missão para mim para voar agora em junho. Eu emiti com a Gol, normal. Beleza. Tá, Dani, mas mesmo assim, eu gostaria de ter certeza que eu tô me protegendo da melhor forma possível.
Então eu vou te dar algumas dicas de como tu pode usar da forma mais vantajosa possível as tuas milhas Smiles, considerando o cenário da recuperação judicial, combinado? Primeira coisa, transferir teus pontos para All Accor em uma promoção de paridade promocional, ótimo, se tu sabe como usar All Accor, tá? Não só porque alguém te disse que era legal, mas sim, é uma opção muito vantajosa. Gastar as milhas Smiles com outros serviços, principalmente hospedagens dentro da própria Smiles. Não façam. Vou explicar por quê. Pensa comigo, eu sou a hospedagem, tá bom? Eu tenho uma pousada, eu sou a pousada. Vocês vão entrar lá dentro da Smiles e fazem uma reserva comigo, na minha pousada, usando as milhas Smiles de vocês. Só que essa reserva é para dezembro de 2024 agora. A Smiles vai dizer para mim, reserva, certo? Só que ela não me passou ainda isso, ela já pegou de ti as milhas, mas não me passou. O que está acontecendo? Muita gente que tem reservas feitas dessa forma, inclusive para dezembro, está ligando nos hotéis e os hotéis estão dizendo a seguinte frase: por enquanto tá tudo certo. Só que assim, a Smiles já disse que talvez não consiga pagar. Se eles não me pagarem, eu vou cancelar a tua reserva. Então, assim, eu acho que há essa situação. Aí eu tô falando de aluguel de carro também, tá? Não é, por exemplo, assim, crédito Uber que tu vai usar agora, sabe? Mês que vem, daqui 2, 3 meses. Não é esse tipo de coisa. Eu tô falando principalmente de reserva de hospedagem e aluguel de carro. É colocar um risco muito grande. Tá, Dani, mas qual é a diferença disso para usar numa emissão de passagem aérea? Então eu vou explicar. Com voos próprios da Gol. Gente, para voar no curto prazo, até metade do ano, tá tudo certo, vai tranquilo, não precisa se preocupar. Esse financiamento vai dar um gás assim, ó, é sério, é um gás muito forte. Agora, não consigo viajar neste primeiro semestre, mas também não quero ficar com isso. Portanto, emissões com as companhias aéreas parceiras de Gol vai dar para vocês uma segurança adicional. Por quê? Porque existe uma lei no Brasil que diz que companhias aéreas se tornam solidárias depois que é emitido. Então significa que se tu usou as tuas milhas Smiles para fazer uma emissão para voar aos Estados Unidos com a American Airlines, no momento que o bilhete está emitido, não é viagem fácil, não é reserva, é quando o bilhete está emitido, significa que a American Airlines se torna responsável pelo negócio também. Então, se algo der errado, a American Airlines também toma no... Entendeu? Então, nessa situação, é muito mais seguro que tu emita com parceiras do que com a própria Gol, porque existe essa responsabilidade solidária e dificilmente essas companhias aéreas não vão honrar. Eu não sei se vocês vão se lembrar, eu vou dar um exemplo, tá, recente disso. Quem se lembra de quando a Avianca Brasil faliu? 2000 o que, gente? 2018? 19? Por ali? Acho que foi por ali, né? Todos os voos de parceiras foram honrados. Todos os voos de parceiras foram honrados. Então, este é o primeiro ponto. Até aqui, tudo certo? Aí a gente pensa o seguinte, tá? Então, que tipo de emissão vantajosa eu tenho hoje dentro da Smiles para emitir com companhias aéreas parceiras? Para que eu possa usar de forma vantajosa essas minhas milhas acumuladas, porque a gente não quer sair gastando assim, na maior, certo? Olha aí, ó, adorei linguagem fácil e objetivo. Muito massa, Lucas. Eu fico feliz. Sabe que eu gosto de fazer esse tipo de análise, eu faço muito esse tipo de análise dentro da nossa lista de oportunidades, que é o nosso sistema de alertas. Aí outro dia eu tava, quem é que tava olhando, disse bem assim pra mim: nossa, eu adoro como tu faz a história pra contar. Digo, gente, eu sou pragmática num nível. Eu sou totalmente, assim, ó, eu categorizo as coisas, elas têm que acontecer numa ordem lógica. Então, se alguém nota, eu vou te dizer, Lucas, eu fico faceiro. Muito obrigada. Beleza, vamos lá falar sobre o que a gente tem de bom dentro da Smiles hoje? Eu vou ter que dizer pra vocês que muito antes de Smiles estar na recuperação judicial, ou seja, muito antes de janeiro desse ano, ela já estava passando por um ciclo de mercado difícil. Um ciclo de mercado, e a gente tem outras lives aqui no perfil detalhando, sugiro fortemente que vocês assistam, porque é um conhecimento que vale a pena ter.
Esse ciclo de mercado da Smiles vinha muito difícil desde, gente, eu tô muito perdido, 2024. Então, segundo semestre de 2022, tá? Segundo semestre de 2022. Eu vou considerar, então, que o nosso horizonte, ele vai ter um pré-recuperação judicial e um pós, ok? Então, até dezembro de 2023, a Smiles, ela ainda não estava por um ciclo de mercado legal, por ter inundado o mercado com milhas durante muito tempo, precisando de dinheiro. Essa inundação de milhas faz com que os preços se elevem muito, porque a precificação total dentro da Smiles é dinâmica. Então ela não vai sofrer interferência só por conta da época do ano que tu quer viajar, se é um feriadão de carnaval, uma férias de julho, mas também pela facilidade que a gente tem de gerar o ponto dentro daquele programa. A Smiles pegou muito pesado durante 1 ano e meio, do segundo semestre de 2022 até os julho, agosto de 2023. Então, 1 ano ali. Pegou muito pesado. O impacto nas emissões. Consequentemente, tá? Outra coisa, não é só no preço das emissões, mas também alguns parceiros estratégicos. Então, agora a gente para de falar de voo próprio da Gol. A partir deste momento, eu estou falando somente de voos operados pelas companhias aéreas parceiras da Smiles. Eles, por um bom tempo, neste mesmo período, tiraram as suas disponibilidades award. O que é uma disponibilidade award, esse nome, né, Dani? Pelo amor de Deus. É que quando a gente está falando de emissões com milhas, a gente tem 2 tipos de passagem. Uma passagem que é em dinheiro, convertida para milhas. Tu paga com milhas, mas na verdade ela era uma passagem pagante. E a gente tem aquela passagem que nasce para ser emitida com milhas. Passagem prêmio, passagem award. É que é chique, né, em inglês. Quer chamar de prêmio ou de award, tanto faz. Mas são passagens que não existem daquela forma sendo comercializadas em dinheiro. Isso que é importante saber. Então, nesse período, aquelas parceiras foram lá e fizeram assim. Tu tá botando milha demais no mercado. Porque aí eles teriam que subir muitos preços. Tiraram. Então, o ciclo de mercado de Smiles não tá tão atrativo. Enquanto o Azul está voando, Azul Fidelidade agora, né? Enquanto o Latapé está botando para quebrar, a Smiles estava segurando o freio. Desde 2023, dezembro, a gente começou a ver este ciclo se renovar um pouco, beleza? Então, agora nós estamos voltando a ter coisas interessantes na Smiles, como acontecia antes. Assim, até vamos dizer antes da pandemia ali, tá? Mas, uma coisa importante, a Smiles nunca foi tão agressiva quanto os outros. Ela sempre foi mais comum. Então, não esperem muita coisa. Vamos começar entendendo agora, pra gente passar para a segunda fase dessa nossa live. Que são, de fato, as janelas de oportunidade que vocês têm hoje dentro da Smiles. E que vocês têm o selo Dani. O selo Dani que diz o seguinte: vai, meu filho, vai que tá bom. E que vocês também podem ir com um pouco mais de segurança, ok? Então vamos começar entendendo as origens primeiro, que a Smiles está liberando emissões a preços vantajosos internacional para a América do Norte. Eu vou separar essa segunda fase da live em 2 partes, uma do ponto de vista da origem e a outra dos destinos, porque eu preciso que vocês entendam dentro da Smiles um detalhezinho importante, tá? Só para vocês terem noção, vou contar nos dedos, eu puxei aqui quais são, nos últimos 6 meses, as capitais dentro da Smiles, né, que ofereceram voos vantajosos para os Estados Unidos. Mas assim, ó, é vantajoso. Não é 90 mil milhas, entendeu? É 47, 55, tá? BH, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Rio, São Paulo. Tiveram outras capitais, sim, mas assim, ó, uma emissão aqui, outra emissão ali. Manaus, por exemplo, a gente disparou nos últimos 6 meses 105 vezes emissões vantajosas dentro da Smiles para a América do Norte. Tô olhando agora pro lado porque eu não consigo decorar esses números, tá? Do Rio de Janeiro, por exemplo, foram 19 vezes diferentes. De São Paulo, 176 vezes diferentes. Então, assim, é uma concentração de origens com mais destinos vantajosos para a América do Norte. Agora, olha para a Europa. A origem, tá? Origem. Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Por que eu tô falando
Isso. Eu não vou falar de emissão nacional, tá, gente? Emissão nacional tem bastante coisa boa lá dentro pra voar Gol, tá? O que isso significa? Por que entender essa informação é importante? Porque existe um negócio que a gente faz no mundo das milhas quando a gente já está um pouco mais habituado, um pouco mais imerso nesse mundo, que é quebrar emissões. Vocês sabem o que significa quebrar emissões? Quebrar emissões é quando a gente deixa de pensar somente na origem e no destino e a gente passa a pensar em quais emissões são vantajosas saindo de determinada região, e aí região passa a ser Brasil, quais capitais do Brasil têm preços mais vantajosos e quais são os destinos da região de destino que eu tenho interesse, que tem preços vantajosos. Por exemplo, um exemplo agora usando América do Norte, dentro da Smiles especificamente. Significa entender que eu tenho, no mínimo, umas 5, 6, 7 vezes mais disponibilidade a preço baixo saindo de São Paulo do que de qualquer outra capital. Nesse momento, um comportamento que não tem lá na Latam, por exemplo. Na Latam é totalmente diferente. Mas aqui dentro é São Paulo. Se eu encasquetar que eu quero sair de Porto Alegre, eu moro a 2 horas de Porto Alegre, eu preciso ir até Porto Alegre para pegar um voo. Se eu encasquetar que eu quero sair de Porto Alegre e ir para Miami, eu deixo de enxergar que se eu fizer primeira emissão de São Paulo a Miami e depois uma de Porto Alegre a Miami, eu consigo 2 coisas. Preços muito mais baixos e disponibilidade muito maior. Odeio esse trocinho aqui. Sei tirar. Tá fazendo sentido? Então, quebrar emissões é quando a gente entende que juntando as peças eu monto a rota que eu desejo pelo menor custo possível. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido? Por que nesse momento da Smiles isso é importante? Porque ela não tem muita coisa lá dentro. Gente, Latam, na imersão que eu dei semana passada, eu puxei. A gente tinha 15 capitais diferentes fazendo emissão vantajosa nos últimos 6 meses para a América do Norte e para a Europa. 15! 15! Aqui para a Europa eu citei o quê? 4. Então tu percebe que para que tu aproveite as tuas milhas Smiles, tu vai precisar entender um pouquinho sobre como tu pode encaixar estas emissões. Então, isto dito, eu vou passar agora, nos últimos 10 minutos dessa nossa live, alguns destinos da Europa, América do Norte e América do Sul, que são chave, destino-chave para tu emitir usando as tuas milhas. Começando pela América do Sul. Por padrão, vocês considerem essas capitais que eu já citei antes. Para a América do Sul, vocês vão ter principalmente voos para Argentina, sendo Buenos Aires e Bariloche. Mendoza, de vez em quando, mas Bariloche e Buenos Aires principalmente. Santiago é caro, tá? Eu, pessoalmente, acho caro para gastar milhas Smiles para Santiago. E também acho caro para Lima e Cusco, apesar de estarem aparecendo bastante. Eu acho que não vale a pena, tá? Porque os próximos que eu vou citar são muito mais vantajosos por quase a mesma quantidade de milhas e nos outros programas é muito mais barato. Então, na América do Sul, eu ficaria por aqui. Exclusivamente saindo de Manaus. Exclusivamente. Cartagena e Aruba, principalmente, são muito bons. São muito vantajosos. Bogotá também. Mas aí, assim, ó, é muito específico saindo de Manaus. Agora, tem um negócio legal que a Smiles voltou a fazer desde dezembro, que é voltar a liberar emissões para a Europa por preços muito bons, por preços muito atrativos. Legal, Lucas! Tu se importa de me mandar, por favor, Gente, voltou? Voltamos, né? Me diga se voltamos, por favor. Lucas, por favor, me manda um oi no direct. Eu já printei aqui teu nome, mas se tu puder, por favor, só me manda um oi lá e eu te chamo pra gente conversar. Legal. Aí a Smiles voltou a oferecer algumas coisas muito bacanas pra Europa. Que tem um ponto importante, gente. Se tu vai lá e pesquisa, sei lá, Lisboa. Pode pesquisar Porto Alegre, Lisboa, São Paulo, Lisboa, o que tu quiser, Lisboa. Vai ver voo da TAP. Aí tu vai clicar e tu vai ver as taxas de embarque e tu vai dizer assim, porque milhas não dá certo, milhas não é bom, porque olha essas taxas de embarque, onde é que já se viu me cobrar 60 mil milhas o trecho?
Mas taxas de embarque de R$ 1.500, é aí que entra mais uma diferenciação importante que a gente precisa ter dentro da Smiles. Lá dentro da Smiles a gente tem tanto aquelas passagens Award, que nasceram para ser emitidas com milhas, quanto as passagens pagantes, comerciais, que simplesmente foram convertidas de dinheiro para milhas, beleza? Acontece que nessas que são pagantes convertidas para milhas, a companhia aérea repassa toda e qualquer taxa que aquela outra companhia que vai operar o voo cobra. Então, quando tu encontra lá dentro da Smiles um voo da TAP atualmente, é muito provável que ele seja um voo pagante transformado em milhas. Por isso que tu vai ter essas taxas gigantes. Não dá para emitir. Mas daí a gente tem a história de quais são as companhias aéreas, das 55 que são parceiras da Smiles, que me oferecem essa emissão com milhas a um preço bom e não me cobram essas taxas absurdas. Ou seja, me oferecem tarifas Award, tarifas Premium. Air France, Air Europa e KLM. É só. Eu ia dizer Lisboa. A TAP tinha, mas até o momento não voltou a disponibilizar. Quando disponibiliza é por um preço muito caro. Essas três que eu citei, elas têm o preço baixo. Especificamente falando, rotas para Paris, então Charles de Gaulle, CDG, não é o ORI, tá? CDG, Paris, voando com a Air France, vocês vão achar na casa das 74 mil milhas o trecho. Tem rotas específicas. Essas eu vou deixar para enviar hoje à tarde como uma pílula de conhecimento na nossa lista de oportunidades. Então, se tu não assina ela ainda, no final dessa live, tu vai assinar ela. Eu vou deixar o link nos stories, mas também tá na bio, para começar a receber ainda hoje de tarde. E no final da tarde, para dar tempo de vocês entrarem, eu vou lá e vou mandar. Então, eu vou dizer aqui as rotas, mas as origens, que são diferentes, algumas das que eu falei antes, eu vou deixar para mandar de tarde na lista, combinado? Segunda emissão, Madrid, voando Air Europa. Vocês vão encontrar por 88 mil milhas em média. Tanto a de Paris voando Air France, quanto a de Madrid voando Air Europa, a gente já encontrou por menos do que isso, tá? Acho que a gente já chegou a mandar por 66 mil milhas. Só que é bastante raro. Então, se tu encontrar por 88 mil ou menos nessa rota, tá vantajoso. E sabe quanto é que vão ser as taxas de embarque nessa rota? 54 pila para ir. 54 reais! E na volta, acho que é 140 reais. É muito barato. Terceira rota, Amsterdã, voando com a KLM, tem voo direto. Vai ser mais caro, uma casa das 100 mil milhas. Se encontrar por 100, 105 ou menos, tá muito vantajoso. Sim, Lucas, majoritariamente para o segundo semestre. Majoritariamente. Outra coisa, sempre a partir da segunda quinzena de setembro, tá? Sempre. A gente, por favor, no mundo das milhas nada é escrito em pedra, né? Então, quando eu falo sempre, né? É primariamente a partir da segunda quinzena de setembro, beleza? Julho e agosto tá dificílimo por conta das Olimpíadas. E a primeira quinzena de setembro eu noto que ainda tá sendo impactada, assim. A partir da segunda quinzena, só sucesso. Beleza. Significa que quem quer ir para a Europa usando Smiles nesse momento deve fazer uma dessas rotas que eu falei. Um desses destinos. Não interessa em que lugar final. Quer ir para a Islândia? Tudo bem. Quer ir para Suíça? Quer ir para a Alemanha? Não tem problema. Depois tu vai fazer uma segunda emissão dentro para esse país que tu realmente deseja chegar. Daí tu pode fazer tanto o pagante, porque é muito barato lá dentro da Europa, assim, questão de 100 e poucos pila mesmo, mas a própria Smiles tem opções baratas, beleza? Agora, eu quero ir para a América do Norte, é onde atualmente está o maior cenário, a parte mais agressiva da Smiles. A gente vai ter voos principalmente, assim, Avianca e Copa, legal, mas é bem inferior do que voar com American Airlines e Aeroméxico. Então, Avianca, Copa, American Airlines e Aeroméxico são as 4 companhias aéreas para tu fazer. Aí, claro, pega aqui o Caribe, tá? Tanto o Caribe da América do Sul, um pouquinho, né? Ali, o próprio Caribe da América do Norte e Estados Unidos, México, Estados Unidos e Canadá. Pega tudo isso daí. Prefiro voar com American Airlines e Aeroméxico,
porque temos os mesmos preços do que voar com Avianca e Copa. Então é muito superior. Vocês já vão conseguir. Eu tenho 2, 4, 6, 8 capitais mapeadas com preços bons sendo disparados nos últimos meses. E a gente mapeia tudo isso, né, galera? Então a gente pega o comportamento da companhia aérea e pega tudo que ela tá liberando de que é vantajoso, joga no timeline e avalia isso. Então esses são dados muito precisos do que rolou. Então assim, principais destinos da América do Norte para vocês emitirem com milhas Smiles. Na casa das 60 mil milhas o trecho em média. A Aeroméxico às vezes vai ter por 47, mas a American Airlines vai ficar ali 55, 51, 60. 55, 61, 60. Então eu joguei tudo para cima, beleza? Boston, Miami, Nova York, Chicago, Los Angeles e Cidade do México, aqui no México. São 8 cidades, mas tem algumas que se destacam muito com as saídas. Essas são, atualmente, as emissões, assim, ultra... Vem, Jonas, sabe por quê? Porque a gente manda, vocês não vão acreditar. A gente manda até 30 emissões vantajosas por dia na lista. Até 30. Faz a conta. E além disso, 2 vezes por semana a gente escolhe 2 capitais em cada vez e a gente varre o mundo inteiro daquela capital. Por exemplo, hoje está rolando Vitória e São Paulo. Então o que a gente está fazendo? Eu e a minha equipe, a gente está o dia inteiro catando tudo que tem nos 5 continentes, saindo de Vitória e saindo de São Paulo. Então, além da gente mandar todos os dias de forma geral, assim, como é que fala, misturadinha, 2 vezes por semana a gente escolhe uma... Tá lindo, né, Igor? Guri do céu! Eu nem terminei ainda, tenho mais um monte de coisa pra mandar. Acho que a gente começou com isso em... Ai, que delícia! Obrigada, Meirelles! A gente começou com isso em janeiro, com essa história de pesquisa personalizada, assim, né, temática. Cara... A gente tá descobrindo uns negócios muito, muito, muito massa. Porque aí a gente consegue mandar destinos que talvez antes a gente não escolheria, porque eles não são tão baratos, mas para aquela origem sabe? Então, gente, assim, ó, deve dar mais de 450 emissões por mês. Então, assim, só vem que vocês vão amar. Vou dar um bônus. Só me digam antes pra gente fechar, ó, é a primeira vez que eu vou fazer uma live dentro do tempo que eu me proponho. Gente, eu falo tanto que vocês não têm noção. Mas o objetivo é ser um conteúdo transformador em pouco tempo. Fala pra mim nesse momento. Antes de eu dar o bônus, vocês têm que me dar algo em troca, tá? Estão gostando desse formato de live? Assim, feedbackzão, por favor, porque eu quero fazer toda semana. Lucas, a gente manda majoritariamente os nacionais e de forma mais pontual Iberia Plus e Advantage também. América do Sul já falei no início, tá? Só voltar a live que tá gravada depois. Boa. Show de bola. Muito bem. Acho que vai ser nosso encontro semanal. Tá, agora bônus, pra gente fechar. Existe, entre todas essas emissões que eu falei, uma que eu acho que vocês deveriam fazer na Smiles, assim, ó. Porque pra mim ela é uma das janelas mais absurdas que existem hoje para quem quer ter uma experiência foda em classe executiva pagando muito, 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 muito pouco. Se vocês vão pro Tudo Azul, cara, uma classe executiva na United, que é foda, é muito incrível. Custa 155 mil milhas. Já falei, Penha, tá gravado, depois dá uma olhada, tá? Se tu vai pra Europa numa Latam da vida, custa 140 mil milhas o trecho, numa boa emissão. Agora, existe dentro da Smiles, saindo, e é a única que eu vou falar as origens, saindo principalmente de Porto Alegre e Rio de Janeiro, além de São Paulo. Porque São Paulo é São Paulo, tá, gente? São Paulo tá em tudo. Então, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, para voar na classe executiva da Aeroméxico por 87 mil milhas o trecho, tendo, se tu procura bem cedinho, 3 assentos em cada voo. Se eu pudesse dizer para vocês hoje, faz uma emissão na Smiles, é essa.
Vocês têm que pesquisar na mão, não existe uma ferramenta que filtre ela, é na mão. A gente pesquisa na mão e manda pra vocês. E quando encontra, não dá pra pensar, tem que reservar no mínimo, sabe? No mínimo tu reserva ela ali, aquelas reservas, se tiver um clube, coisas assim. No mínimo, não dá pra pensar, tá? Cidade do México, Sandra. M-E-X, tá? Cidade do México. Tá, Dani, mas o que eu quero na Cidade do México? É que aí que vem o outro pulo do gato. Ai, socorro! Da Cidade do México, apesar de tu poder dar um pulinho ali em Cancún, aquelas coisas todas, mas da Cidade do México, a própria Aeroméxico opera para Miami por 9.000 milhas o trecho, dentro da Smiles, em voo direto. Se a gente pega Nova York, Los Angeles, Toronto, Vancouver, tu também encontra dali da Cidade do México por umas 25.000 milhas o trecho, também voando com a Aeroméxico. Então tu pega o primeiro trecho do Brasil até a Cidade do México em classe executiva, pagando o menor valor do mercado hoje, torra as tuas milhas Smiles numa emissão ultra, hiper, mega vantajosa, e de lá tu vai ali a Miami por 9.000 milhas. E aí faz o que todo mundo gosta de fazer, né? Que é ir lá torrar mais um monte de dólares comprando coisa. Então assim, dica bônus pra gente fechar. Quero feedbacks dessa live, porque ela vai ser semanal, galera, toda quarta, nessa vibe, nesse estilo. Gente, se vocês gostaram disso, aproveita para garantir o acesso de vocês no nosso sistema de alertas, tá? Eu vou terminar aqui agora e vou postar nos stories, porque eu vou mandar isso aqui depois de tarde lá, mas com as origens. Então aqui vocês tiveram os destinos, mas lá eu vou mandar as origens junto. Inclusive, onde é que vocês têm mais chance de encontrar, porque a gente gosta muito de entender um padrão de como as companhias aéreas se comportam. Mandem feedbacks pra mim no direct, conversem comigo no direct, me digam, Dani, tô com esperança de dar uma gastada nessas milhas Smiles. Me mandem direct, gosto de conversar com vocês. Tenham todos uma boa semana. Fechou, galera? Ó, beijo enorme pra vocês. Nossa, como eu gostei dessa live. E eu fiz ela em 32 minutos. Eu não acredito. Beijo, gente!